seconds. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu sou Antônio Carlos Ferreira, estou aqui para mais uma aula para vocês. Lembrando que essa é a nossa terceira aula de controle de perdas e lembrando também que essas aulas são simples, objetivas, linguagem mais simples, mais direta, justamente para facilitar o entendimento, porque as aulas são mais direcionadas para todos. Todos podem assistir a aula do Antônio, uma aula simples, mas todos podem assistir. Mas elas são uma linguagem mais simplória justamente para chegar ao conhecimento daquelas pessoas que estão querendo, que almejam um conhecimento maior na abordagem de determinados assuntos. O estudante, aquele que já não é estudante, mas está na próxima, quer aprender um pouquinho mais, né? Estou aí para essas aulas são feitas para vocês, tá bom? Então vamos lá. Hoje nossa terceira aula de controle de perdas. Aí nossas referências, da onde o Antônio tirou essas informações, ele não tira do nada, né? Eu sugiro aí, todos os autores aí são bons, mas eu gosto muito do José da Cunha Tavares, que ele é muito bom para trabalhar esses conceitos. Então, quem tiver condição também pode pegar o livro dele da editora Senac, né, que é muito bom. O Armando Campos, né, finado Armando Campos também, muito bom, engenheiro de segurança, autor de diversos livros, né, biografias muito bons, né. Os demais também, citei esses porque são aqueles que eu já tive contato, que são extremamente competentes também, todos eles, tá bom? Então vamos lá? Então, aula 2 nós vimos fundamentos do controle de perda, foi uma continuação da aula 1, nós vimos confiabilidade, cálculo de confiabilidade, melhoria de confiabilidade, né? Então nós vimos lá o porquê que os sistemas têm que ser confiáveis. Eles têm que ser confiáveis porque eles têm que trabalhar em benefício de um processo que não pode falhar por evitar todas aquelas questões dos danos. E na aula 3, que é a aula de hoje, nós vamos trabalhar um pouco mais, abranger, né, o conhecimento dos custos de acidentes, apesar que vocês vão lembrar que em outros momentos, em outras aulas, nós também já falamos um pouquinho desse custo dos acidentes, então, o custo direto ou custo segurado e o custo indireto ou custo não segurado. Então, são esses a nossa programação. E na época da Revolução Industrial, a preocupação na área de segurança não focavam as preocupações na área de segurança não focavam a prevenção de acidentes, e sim a reparação dos danos à saúde e à integridade física dos trabalhadores, cujos custos diretos eram conhecidos. Então, se não tinha muita relação, eles não davam nem atenção, né? Só para vocês entenderem um pouquinho. E, segundo Benítez, 2004, por volta de 1926, os estudos do norte-americano Harris, né, que fez toda aquela questão da pirâmide lá, né, já demonstrava uma relação entre os custos diretos e indiretos na ordem de 4 por 1. Indiretos, olha bem, quanto os custos diretos, né, que era aquilo que a pessoa enxergava só de imediato. Então, por isso que eu digo para todos, nós prevencionistas temos que ter um olhar mais abrangente, tirar aquele véu dos nossos olhos, tirar aquele tapa-olho dos nossos olhos, e a gente enxerga além daquilo que as pessoas enxergam. Por quê? Muitas das vezes a gente atacava ou o pessoal agia em cima de situações que acabava por não resolvendo todos os problemas de perdas e danos, né? Continuava acontecendo. Por quê? Só trabalhava em cima das causas diretas, não é? Aquilo que dava custo direto eles atuavam, mas esqueciam que tinha outras coisas por trás que traziam muito mais custos do que aqueles que a gente conseguia enxergar mais rapidamente. Então, só para vocês entenderem, a abrangência desses custos deve ser conhecida pelos empresários, de modo que esses percebam os recursos desperdiçados a cada acidente que ocorra, servindo como um forte argumento para estimular investimentos que reduzam ou eliminam a ocorrência. Então, fazer um levantamento legal, ou mesmo que não tenha na empresa que vocês forem trabalhar, que vocês estiverem trabalhando,
né? Vocês peguem exemplos de amigos, né? Não precisa citar nomes, que é chato citar nomes de empresas, de amigos, mas citem que em outro local aconteceu um acidente em que houve perdas monstruosas na parte financeira, e que se investir 1/10 nisso aqui resolve um problema. Então, investimento em segurança vai trazer retorno. Quem disse que não está, isso? É porque as pessoas costumam olhar muito o imediato, aqui, ó, o que acontece agora, né, rápido. Então, a redução dos acidentes que interferem no sistema de produção, bem como, consequentemente, diminuição de custos, é uma tarefa que impõe, nos dias de hoje, tanto a empresa como os especialistas em prevenção no controle de perdas. Então, coloca no mesmo barco. É comum o grupo do SESMIT, né, do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, evidenciar os custos dos acidentes para justificar investimento. Aí, de novo, aí, ó. Então, faz um relatório legal, detalhado, manda para o seu gestor, encaminha para a diretoria, encaminha para o dono da empresa, se for uma empresa familiar, para ele mostrar, ilustrar, bem ilustrado para ele, que se ele investir, não vai acontecer, não vai ter perdas do jeito que outras empresas acontecem por aí. É um forte argumento. A gente tem que trabalhar em cima disso, não adianta. Não é verdade? Os conceitos tradicionais para o levantamento de custos, né, então, têm se mostrado ferramentas eficazes, né, pois haveria necessidade de calcular custo direto ou segurado e o custo direto ou não segurado. Então, esses conceitos tradicionais, a gente não tem se mostrado ferramentas eficazes. Então a gente tem que buscar algo a mais, buscar conhecer todo o sistema, conhecer tudo aquilo que tem dentro dessa empresa que a gente for trabalhar, justamente para depois fazer um bom controle, um bom levantamento do que aconteceu, para que não aconteça mais. Não é verdade? Então, buscar, quando acontece um acidente, as pessoas fazem uma breve investigação e aí não costuma ter evidências suficientes do porquê que aconteceu e acaba agindo em coisas que não é tão relevantes. Não é verdade? Então, as principais razões para tanto, entre outras, são dificuldade das pessoas-chave dentro das empresas em assimilar tais conceitos. Então é difícil das pessoas assimilar esse conceito de conta de perdas, né? Principalmente os custos indiretos que a gente está falando. Dificuldade em obter informações para determinação do custo indireto ou não segurado. Então, muitas vezes a gente tem preguiça, o profissional tem preguiça, ou a gente não vai atrás. Algumas situações a gente tem que correr, tem que buscar informação na manutenção, setor de manutenção, RH, engenharia de produtos, onde houver, né? Faz todos esses levantamentos para tentar enxergar onde que está, o quanto custou, né? A não aceitação ou aceitação com desconfiança desse programa de controle de perdas, né, que você vai estimular nessa empresa. Fragmentação das informações e das responsabilidades referentes às consequências dos acidentes. As pessoas se distanciam, né, quando acontece um acidente, aí não quer assumir responsabilidade, e ao contrário, tem que assumir responsabilidade. Eu estava mal conta aqui, não, temos que ir lá e botar a ordem e colocar a responsabilidade para todos. As pessoas têm muita dificuldade em assumir suas responsabilidades quando acontece um acidente. E aplicação prática discutível na maioria dos métodos conhecidos para o controle do referido custo. Aqui eles falam da prática discutível, porque as pessoas não buscam uma metodologia que seja adequada para aquele momento. Porque a gente pode trabalhar com metodologias para acidentes, para danos, quando o acidente traz danos, lesões corporais no trabalhador, pode usar outros tipos de ferramentas, de métodos para trabalhar com a parte de produção, pode ser o FEMEA, né, para a segurança do trabalho. A gente pode trabalhar aí com a própria árvore de causas, né, para determinar custos, levantar por que ocorreu e aí buscar o investimento, né. Então, diversas situações. E com essa competição mais acirrada, né, pela globalização e economia mundial, nenhum empresário pensaria em deixar um escoadouro de dinheiro, né, assim escoando dinheiro à vontade, elevando seus custos e reduzindo
sua produtividade. Então, tudo isso é perdas. Então, ele não vai querer. Nesse mundo globalizado, as informações chegam rápidas. Acontece uma coisa aqui, não é que nem há 25 anos atrás, 30 anos atrás, que a informação para chegar de, por exemplo, lá da China para cá, até a gente saber que ele tinha um vírus há 30, 40 anos atrás, demorava uma semana. Hoje, quando acontece alguma coisa lá, se tudo for deixado seguir o fluxo correto, ela chega em questões de segundos até aqui. Então fica muito mais fácil. E até para o empresário. Né? No conjunto do país, porém, né, é estarrecedor descobrir que empresas estão gastando vários bilhões por ano apenas com acidentes de trabalho e doenças profissionais que poderiam ser evitados. Puxa vida. Então, a gente já viu lá, são bilhões e bilhões de reais que o Brasil gasta, né, com acidentes de trabalho. E o custo, agora a gente vai trabalhar com custo direto ou custo segurado. Diz respeito a todas as despesas ligadas diretamente ao atendimento do acidentado. São responsabilidades da entidade seguradora. O que são essas entidades seguradoras? O próprio Previdência Social e a própria empresa que mantém o seu trabalhador segurado, né, através de um seguro e outras mais. E aí, o que acontece? São responsabilidade da entidade seguradora qual? As despesas médicas, hospitalares e farmacêuticas, né, do trabalhador, desse acidentado. Pagamento de diárias e benefícios, né, previdência social e tudo mais, né, quando a gente falou de duas seguradoras, previdência social é uma previdência que dá o seguro para o trabalhador, né, por isso que é o INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social, então órgãos governamentais. Pagamento de diárias e benefícios, então, também dá muito prejuízo, né, apesar que, se a gente voltar lá, quando a gente fala de benefícios aí, tem uma coisa importante aí, né? Hoje a Previdência Social, o INSS, o SUS trata do acidentado normal, porém as empresas elas são cobradas no futuro, que a gente chama de ação regressiva por parte do governo aí, nos seus órgãos, né? Ele cobra a empresa, fala assim, empresa, aconteceu um acidente aí em tal ano e eu gastei X com os juros deu isso, então você vai ter que me ressarcir. Eu gastei, não fui eu que causei, você me devolve dinheiro. Então, muito desse jeito, ações regressivas. A outra é o transporte do acidentado do local de trabalho ao local de atendimento. Tudo tem um custo. Imaginem, né, parar 3 pessoas, colocar dentro de uma ambulância, além do acidentado, colocar um dentro de uma ambulância e levar essa pessoa para um atendimento de urgência no hospital, por exemplo. Imagine você chamar o SAMU, o 193, o bombeiro, né, para poder fazer um atendimento quando for uma complexidade maior. Veja bem o quanto de gasto, deslocamento do SAMU até um determinado local, ele já sai com custo, então não tem como não ter custo, né? Então esses são os custos diretos, que é aquele que já está segurado, que a gente já sabe que vai ter, que vai acontecer rapidamente, que estão envolvidos diretamente naquele momento com o acidente. Também nós temos o custo indireto ou custo não segurado, que engloba todas as despesas não atribuídas aos acidentes, mas que se manifestam como consequências imediatas deles. Ou seja, o seu ônus fica a cargo do empregador. Aqui é aquela parte que vem todo aquilo. Lembra que eu falei lá nos slides anteriores que uma delas é quando a empresa, quando o Previdência, o INSS e o SUS tratam do trabalhador, pagam benefícios. Então, o custo indireto, o custo não segurado, agora é quando a Previdência, esses órgãos também cobram a empresa sobre esses acidentes, os custos sobre esses acidentes. Então, as ações regressivas. E aí, né, temos salários pagos durante o tempo do período por outros trabalhadores na hora do acidente, né, e após o mesmo. Né, salários adicionais pagos por trabalhos em horas extras, porque assim, parou, ficou um tempo parado para entregar um produto, precisa de cumprir ou fazer hora extra para poder cumprir a produção. Salários pagos acidentados não cobertos pela seguradora, que são aqueles 15 dias de afastamento primário, né? 16º passa a vigorar pela Previdência.
Diminuição da eficiência do acidentado ao retornar ao trabalho. Quando esse acidentado retorna, ele vai ter diminuição da sua capacidade de produção, né? Provavelmente, principalmente quando ele tiver sequelas, e o começo é sempre ruim, mesmo que ele não tenha sequela, o começo ele chega um pouco desconfiado. Despesas com treinamento do substituto. Precisa substituir, cara. Se acidentou, vai ficar muito tempo afastado, precisa treinar um outro para poder dar conta daquela produção, senão os prejuízos são muito maiores. Custo do material, equipamento danificado, quando tem envolvimento de matéria-prima ou de maquinário, né? Custo eventual de interferência na produção, que é inadimplência e multa. Quando a empresa tem um contrato e ela descumpre o contrato, ela tem que pagar multa, não é verdade? Custo da perda de lucros pela improdutividade do acidentado e por máquina parada. Então, o acidentado não vai trabalhar, né, vai ficar parado e vai ter uma máquina parada. Então, essa máquina vai me trazer prejuízo. E despesas médicas não cobertas pelas seguradoras, né, e outras situações que a gente já conversou também. E aí, os efeitos que os acidentes provocam podem ser associados à figura do iceberg. Na verdade, para uma imensa massa submersa, apenas expõe um pequeno bloco sobre a água, considerando que os prejuízos e as consequências maléficas não se encontram apenas no acidentado, mas também são extensivos às empresas, à família, à sociedade, enfim, à nação. Então, eu cito o exemplo, né, que eu lembro da história do Titanic. O Titanic estava em direção de uma rota, de repente alguém enxergou lá um pequeno bloco de gelo, achou que não ia acontecer nada. Quando eles se aproximaram, quando eles estiveram mais próximos, eles perceberam que o que eles viam não era aquilo que estava submerso. Quando eles perceberam que o bloco de gelo poderia afundar um navio, eles pegaram e tentaram desviar, mas acabaram colidindo com o bloco de gelo. Por quê? O que a gente vê, o que a gente não vê é pior do que é muito maior do que aquilo que a gente não vê. É igual aos custos dos acidentes. Os custos diretos é um pequeno bloco de gelo na superfície. Os custos indiretos são um enorme bloco de gelo submerso. Então, como prejuízo privado, a gente pode ser considerado, né? Então ele traz prejuízo para a nação e como prejuízo privado, ele pode ser considerado. Para o trabalhador, sofrimento físico, incapacidade para o trabalho, desamparo à família, redução dos salários em função da perda da produção. Então essas são alguns prejuízos privados que podem ser considerados. Aí é para o trabalhador. Para a empresa também tem prejuízos, né? Dificuldades com as autoridades e má repercussão da empresa. Então, eu lembro de um acidente que aconteceu há muito tempo, eu fui chamado para dar uma ajuda lá, foi lá no Porto de Santos e acabou que tendo um acidente e acabou tendo as autoridades que foram envolvidas, CETESB, Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, né? Então, muitas autoridades envolvidas. Gastos com os primeiros socorros e apoio ao acidentado. Eu lembro de um amigo meu que trabalhava numa determinada empresa no interior, aqui no interior de São Paulo, e o rapaz teve um acidente nessa empresa, e o rapaz ficou afastado bastante tempo, perdeu um pouco da capacidade de locomoção, da coordenação motora de um lado do corpo, né, o olho já não enxergava direito, braço não mexia direito, perna também não mexia direito, andava com dificuldade por consequência. E a empresa gastou, ajudou nos primeiros socorros, pagou a UTI no hospital particular. Só de hospital na época pagou quase 200 mil, aí depois continuou pagando fisioterapia, fonoaudióloga, um monte de médico ainda, e gastou mais coisa de 20, 30 mil reais durante 2 anos aí. E no final de tudo, ainda depois de 3, 4 anos, a Previdência, o INSS, o SUS, os órgãos governamentais me mandaram a conta lá, eu gastei aquele tempo lá, cerca de tantos mil, e até hoje eu pago o benefício dele, mas você tem que me ressarcir. Então, mais 200 mil reais aí para você me ressarcir, tá bom? Estou esperando, e é isso aí. Então, esses são os custos. Para a empresa é muito danoso. E como prejuízos sociais, imposto à sociedade e à nação são considerados, né? Redução temporária ou permanente da força produtiva, aumento do número de dependentes da coletividade, ou seja, mais gente afastada, menos gente contribuindo, e isso essas pessoas acabam dependendo muito de um coletivo. Elevação das taxas dos seguros e de impostos, porque a empresa dependendo do acidente, a seguradora vai aumentar a taxa de seguro,
E os impostos aqui que fala é o FAP. Lá em determinado período a empresa tem que pagar. Aconteceu muito acidente, tem que pagar. Aconteceu um acidente muito grave, ela tem que pagar um pouco mais dessa taxa incidente em cima da folha de pagamento. E aumento do custo de vida. Não é verdade? Então esses são um pouco do que a gente tinha para passar para vocês no dia de hoje. E como que a gente trabalha um pouquinho aí para fazer esses cálculos, né, do custo dos acidentes? Você vai fazer a investigação de acidente, pega uma outra planilha à parte, coloca tudo lá, os custos diretos e indiretos, aquilo que envolve o trabalhador, aquilo que envolve, por exemplo, aqui, ó, vou falar para vocês o que envolve o acidente, de uma maneira geral, acidentes com dano à propriedade e acidentes e os custos preliminares. Então, são situações que você vai trabalhar. Teve um acidente, teve lesão, então vê lá, faz todos os levantamentos, o nome do acidentado, função, o salário hora dele, quanto tempo ele ficou afastado, encargos sociais que por acaso sobrecaiam, aí você vai colocar um valor lá. Depois tem os acidentes com dano à propriedade, que você vai colocar lá também se teve, né, se quebra de máquina, se a máquina ficou, porque ela ficou parada e tudo mais, e o custo disso, né? E aí também tem os custos preliminares, aí você vai colocar tudo aquilo que envolve primeiro socorros, assistência médica, entre outros, que para facilitar o cálculo de vocês. Tá bom, pessoal? Eu agradeço a participação de vocês, estamos encerrando mais essa aula aqui. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho desses conceitos, desses trabalhos aí que a gente vem fazendo aí para passar um pouco de informação dos custos dos acidentes, custos diretos, custo indireto, aquilo que é segurado, aquilo que não é segurado. E é isso daí. Eu fico por aqui então, antes de vocês saírem, né? Assistiram, inscreva-se no canal, dê o like e ative o sininho para receber as notificações. Vídeo simples, linguagem fácil de entendimento para você. Um abraço e até mais.